A mestra Loli explica que, com a quantidade de mana que a representante está emanando, ela poderia ser alvo de ataques de qualquer ser do abismo. Ressalta que Ji-han viveu essa experiência sendo atacado várias vezes e pergunta se ele por acaso esqueceu disso. Em seguida, ela questiona se agora Ji-han compreende a gravidade de seu descuido. Diante da pergunta sobre o que fazer, a mestra Loli explica que a representante ainda pode viver normalmente, desde que utilize algum acessório, anel ou colar que oculte seu nível de poder mágico. Ji-han, perplexo, indaga por que ela nunca informou sobre isso antes. A mestra responde que não adiantaria para Ji-han, já que ele decidiu viver no abismo, passando a maior parte do tempo minerando dinheiro nas dungeons, e com seus atuais poderes, poderia derrotar qualquer atacante da ralé, exceto organizações maiores. Por fim, a mestra Loli chama a representante, dizendo que irá cortar sua conexão com o grande labirinto. Ela estende o braço, tocando a cabeça de Yujin, e uma luz de energia emana de sua mão. Em seguida, afirma que está feito. Yujin não será mais sugada para o labirinto. Ji-han, surpreso, pergunta se é tão simples assim. A mestra Loli explica que é uma magia simples, mas não qualquer mago pode executá-la. É necessário ser um mago de alto nível e ter uma grande compreensão de magia. Ela detalha que a Era do Grande Labirinto é uma magia que conecta a mente do usuário a uma barreira ilusória, semelhante a uma experiência fora do corpo. Mesmo que a pessoa seja ferida ou morta nesse estado, seu corpo físico não é necessariamente afetado, exceto pela dor e pelo trauma psicológico que podem persistir. Ji-han compara a explicação com histórias fictícias de jogos de realidade virtual. A mestra Loli concorda, sugerindo que essa magia pode ter sido influenciada por tais conceitos. Descendo da cama, ela informa que o básico foi finalizado. Ao se aproximar de Ji-han, ela instrui que ele compre um item chamado Colar do Eremita, no leilão do abismo, custando cerca de 20 milhões de wons. Ji-han concorda, percebendo que não há outra opção. A mestra Loli olha para Yujin, indicando que agora ela poderá ter uma vida normal e pacífica. Yujin se curva em agradecimento, e a mestra Loli decide tomar um banho e descansar. Ela pede a Ji-han que arrume tudo e leve a representante de volta para casa. Yujin pergunta a Ji-han, após a mestra Loli sair, se ela é realmente a mestra dele. Ji-han confirma, explicando que apesar de parecer jovem, ela é uma adulta e muito mais velha do que aparenta. Curiosa, Yujin questiona se tornar uma maga no abismo permite permanecer jovem para sempre, ao que Ji-han responde incerto. A representante comenta que seria invejável, e Ji-han pergunta por que ela pensa assim, afinal, ainda é jovem. Yujin explica que, sendo uma garota, é necessário cuidar de si mesma desde cedo, mesmo sendo jovem. Ji-han suspira, concordando com o que sua mestra havia dito sobre as escórias do abismo, que, se tivessem a chance, tentariam encurralá-la. Yujin pergunta o que isso significa, e Ji-han revela que, no abismo, o sequestro é algo comum. Pessoas são sequestradas para serem usadas como mercadorias, ou para extração de mana. Decidido, Ji-han afirma que vai finalizar a compra do colar, que sua mestra pediu para ocultar a magia. Em seguida, planeja levar Yujin para casa e, como precaução, sugere que ela fique com o cajado de Aglaxis. Em seguida, eles caminham em direção à casa de Yujin. A representante expressa novamente seus agradecimentos, reconhecendo a grande ajuda que Ji-han lhe proporcionou. Ele a tranquiliza, pedindo para que ela não se preocupe. Ao observar o cajado, Yujin comenta sobre como ele chama a atenção. Chegando a sentir que está fazendo cosplay ao carregá-lo, Ji-han pega o cajado de volta e guarda no inventário. Ele explica que seria arriscado deixá-la com um objeto tão chamativo, pois mesmo que a magia de Yujin esteja oculta, o cajado poderia atrair a atenção de indivíduos perigosos do abismo. Yujin compreende a preocupação e concorda com a decisão. Enquanto continuam caminhando, Yujin revela que tem algo para dizer a Ji-han. Curioso, ele pergunta do que se trata, e ela confessa que, na verdade, o odeia. Ji-han, surpreso com a revelação de Yujin, pergunta o motivo de seu ódio anterior. Yujin explica que, anteriormente, não prestava atenção nele, mas quando Ji-han se tornou o melhor aluno da escola, alcançando notas máximas em tudo, ela começou a questionar
Como alguém que aparentemente só jogava videogame poderia alcançar tal feito? Ela imaginava se a família de Ji-han era rica ou se ele recebia aulas particulares. Para Yujin, era injusto que alguém que parecia apenas jogar fosse melhor que ela, que se esforçava tanto nos estudos. Contudo, ao olhar para trás, Yujin sorri e reconhece que, na verdade, não sabe por que ficou tão irritada naquela época. Agora, ela compreende que Ji-han também teve suas próprias lutas, vivendo em um lugar perigoso como o abismo. Yujin reflete sobre a vida no abismo. Na vida real, as pessoas perderam ambições e aceitam a realidade, estudando e trabalhando incansavelmente, porque foram programadas para isso. Ela percebe que as pessoas sonham em se libertar. Por isso tem tanto apreço por jogos, animes ou filmes que mostram mundos diferentes da realidade. Mesmo quando confrontadas com um mundo como o abismo, perigoso e desafiador, a ideia de viver nele se torna atraente para muitos, oferecendo uma fuga da vida normal para a qual foram programados. Esticando os braços para se espreguiçar, Yujin expressa que, apesar de estar assustada, achou tudo muito divertido. Ao chegarem à casa dela, antes de se despedirem, Yujin, um pouco envergonhada, pergunta a Ji-han se ele gostaria de sair com ela algum dia. Entretanto, ela rapidamente se corrige, pedindo para ele esquecer o que disse, e corre para dentro de casa, mencionando que se verão novamente na escola após as férias. Ji-han retorna para sua casa e encontra sua mestra que acabara de sair do banho. Ao chamá-la, ele pergunta o que significa quando uma garota pergunta se podem sair juntos algum dia desses. A mestra Loli pergunta se foi a representante que disse isso e comenta que ela provavelmente está temporariamente interessada nele, deixando Ji-han encantado de contente por uma garota estar afim dele. A mestra acrescenta que não há nada de mais nisso. Ji-han revela que é a primeira vez que uma garota demonstra interesse por ele. A mestra Loli, mencionando Shi-yun e até Seong-ga, pergunta se ele realmente acha que é a primeira vez. Ji-han, confuso, pergunta se as outras também estão interessadas nele. A mestra Loli, com sarcasmo, sugere que ele deveria continuar apenas jogando seus jogos, pois é burro e lerdo demais. Ji-han se acomoda no sofá e utiliza uma habilidade de cura em si mesmo. Refletindo sobre os eventos recentes envolvendo Yujin e o abismo, ele reconhece a necessidade de se tornar mais forte para proteger sua família e amigos. Seu desejo é alcançar um nível de poder tão grande que faça as pessoas tremerem de medo só de ouvir seu nome, assim como o misterioso mago irregular, o devorador de existências, que ele ouve falar de vez em quando. Enquanto isso, na casa de Yujin, ela pondera sobre ter chamado Ji-han para sair. No entanto, a tranquilidade é abruptamente interrompida quando um homem invade sua casa pela varanda da sala. Ele expressa irritação por ter que lidar com a bruxa do massacre. Yujin pergunta quem ele é, recordando as informações que Ji-han compartilhou sobre sequestros no abismo. O homem se aproxima com a palma da mão aberta, lançando um feitiço que apaga a consciência de Yujin. Nos seus últimos pensamentos, ela se lembra de Ji-han. O homem a segura, afirmando que não poderia simplesmente deixar escapar uma garota cujo poder mental se fortaleceu tanto. Ji-han encontra-se novamente no 6º andar da dungeon do labirinto, rushando monstros na tentativa de subir de nível. Seu nível atual é 53, e ele possui 105 pontos de status disponíveis para distribuir. Contudo, atingir níveis mais altos torna-se cada vez mais desafiador. Subitamente, uma janela do sistema alerta que um membro do seu grupo está sendo atacado. Ji-han imediatamente percebe que se trata de Yujin, com quem não desfez o grupo. Ao abrir a janela de grupo, vê que o status da representante está indicando que ela está dormindo, mas Ji-han desconfia que algo está errado. Ele solicita por abertura do minimapa, que revela a localização de Yujin. Sem hesitar, Ji-han abandona a dungeon, voltando ao mundo real. Correndo em busca de sua mestra Loli, percebe que ela não está em casa. Ao tentar telefonar, não obtém resposta. Mesmo cogitando ligar para Sun-il, desiste da ideia e decide enfrentar o problema sozinho. Equipa todos os seus itens mágicos disponíveis em seu arsenal e, determinado a proteger seus amigos, parte voando em alta velocidade em direção ao local indicado no minimapa. Ji-han aterrissa no topo de um prédio, mas não encontra Yujin.
Descendo ao chão, começa a procurá-la, considerando a possibilidade de ela estar dentro de uma barreira ilusória. Nesse momento, o celular de Ji-han toca. É uma chamada de Sun-il. Ao atender, é recebido por gritos e xingamentos, com Sun-il o chamando de estúpido. Ji-han, tentando manter a calma, pergunta por que Sun-il está gritando e o que ele quer. Sun-il questiona onde Ji-han está e, sem esperar pela resposta, diz que já o localizou na frente do prédio 63, indagando por que Ji-han está lá. Ji-han, por sua vez, pergunta se Sun-il ligou porque estava preocupado com ele. Sun-il diz que percebeu que ele se movimentou em uma velocidade absurda. Isso chamaria a atenção de qualquer um. Em tom preocupado, responde que Ji-han é atualmente alvo de várias organizações e o alerta sobre o perigo de chamar atenção para si mesmo. Ji-han, irritado, informa a Sun-il que Yoo-jin foi raptada e que é uma situação de extrema urgência. Sun-il, surpreso, pergunta por que a representante seria raptada tão repentinamente. Ji-han responde que algo aconteceu com ela, mas não pode perder tempo explicando detalhes naquele momento. Enquanto conversam, Ji-han percebe uma intenção assassina vinda do prédio. Ele avisa a Sun-il que a encontrou e desliga o telefone, mesmo com as preocupações de Sun-il ecoando em seus ouvidos. Ji-han se encaminha para o prédio, e uma mensagem do sistema alerta que está forçando a entrada em uma dungeon, sem possibilidade de sair até derrotar o inimigo. Ignorando qualquer impedimento, ele invade a barreira ilusória se mostrando completamente pistola. Ji-han, flutuando no ar com sua magia de voo, se aproxima do prédio onde detectou a intenção assassina. Dentro do edifício, um homem observa sua chegada com desdém, reconhecendo-o como o infame jogador. Ele comenta que Ji-han parece ser fraco e decide testar suas habilidades. O homem levanta as mãos, liberando uma onda de magia. No chão, diversas maletas pretas se abrem, dando origem a figuras humanoides de mulheres atraentes, aparentemente criadas por algum tipo de magia. O homem se questiona se sua classificação subiria caso capturasse o jogador e instrui as gostosas a atacarem. As figuras femininas rompem a janela do prédio e avançam em direção a Ji-han. Ji-han utiliza sua telecinese para frear bruscamente e desviar das figuras femininas conjuradas, fazendo com que elas caiam ao chão. Simultaneamente, ele ataca essas entidades com suas flechas de mana e abre o minimapa para localizar Yoo-jin. Ao voltar sua atenção para o prédio, ele percebe que o homem por trás da situação se revela. Sem muitas formalidades, Ji-han ataca o homem com suas flechas de mana. Contudo, mesmo acreditando ter realizado um bom ataque, Ji-han é pego de surpresa. Uma lança negra perfura sua barriga. O homem se aproxima voando e comenta que é uma pena, sugerindo que Ji-han não deveria se distrair. Ji-han não percebeu a aproximação do inimigo que desfere mais um golpe lançando Ji-han ao chão, fazendo o chão quebrar com o impacto. Apesar do ferimento, Ji-han se levanta, expressando o quanto aquilo doeu. Ele reconhece que teria morrido se não fosse por suas habilidades de jogador. Observando do alto, o homem afirma que Ji-han é mais fraco do que esperava e questiona como um mago medíocre como ele conseguiu chegar tão longe. Ji-han encara o homem, sentindo uma intensa raiva diante das palavras desdenhosas que ouve. Enquanto o ferimento em sua barriga se cura rapidamente devido à sua habilidade de regeneração, a dor ainda persiste. Ji-han verifica o nível do homem, que se apresenta como mestre dos fantoches, com um impressionante nível 88, In Hyung-jin. Ji-han percebe a força considerável do seu oponente, dada a disparidade nos níveis. Ele tenta analisar Hyung-jin, pensando se o adversário possui super velocidade ou alguma habilidade especial de movimentação que permitiu que o atingisse sem que Ji-han percebesse sua aproximação. In Hyung-jin chama Ji-han, mencionando que ouviu falar que ele está sendo protegido pelo rei do harém. Ele menospreza essa suposta proteção e declara que há pessoas que não se importam com o rei do harém. O homem destaca a audácia de Ji-han ao invadir seu território sozinho e pergunta se ele está tão disposto a morrer. Ji-han, irritado com a subestimação, questiona se In Hyung-jin não aprendeu a ser educado quando conhece alguém pela primeira vez. Ignorando a pergunta, In Hyung-jin menospreza a situação e indaga se esse é o momento adequado para discutir tais formalidades. As fantoches gostosas continuam se aproximando, mas Ji-han ativa seu escudo de mana para se proteger. In Hyung-jin
o mestre dos fantoches, ri debochadamente, questionando se Ji-han acredita que um simples escudo de mana será suficiente. Desconsiderando a provocação, Ji-han decide analisar as gostosas mais de perto, usando sua habilidade de observador. Ao ativar o observador, Ji-han descobre a verdadeira natureza das figuras. Elas são golems feitos de metal líquido, explicando a aparência escura e o aspecto metálico. Diante dessa revelação, Ji-han percebe que está em desvantagem e que precisa adotar uma estratégia inteligente para virar a situação. Lembrando-se dos ensinamentos de sua mestra sobre enfrentar inimigos mais fortes, Ji-han decide seguir o conselho de enrolar a batalha o máximo possível, procurando uma brecha para traçar um plano que o leve à vitória. Com essas palavras em mente, ele se levanta confiante e informa a In Hyun-jin que está pronto para começar o segundo round. Ji-han, cercado pelas golems de metal líquido, concentra-se em analisar o método de controle utilizado para comandá-las. O homem chama pelo jogador. Respondendo com calma, Ji-han pede para ser chamado pelo seu nome, que é Ji-han, referindo-se ao homem como Senhor In Hyun-jin. O mestre dos fantoches pergunta sarcasticamente como um pirralho como Ji-han sabe seu nome. In Hyun-jin, ajustando seus óculos, parece intrigado com o conhecimento de Ji-han. Ele revela que a organização a qual pertence planeja ir contra o rei do harém, questionando se Ji-han compreende o que isso significa. Ji-han confessa que não tem ideia. Rindo de forma maliciosa, Hyun-jin afirma que isso significa que Ji-han morrerá hoje. Hyun-jin conjura lanças de metal líquido que avançam em direção a Ji-han. Embora as lanças consigam transpassar seu escudo de mana, Ji-han habilmente as detém antes que atinjam seu corpo. No entanto, as golems gostosas ainda representam uma ameaça iminente. Ji-han invoca a Gnomo e cria um buraco sob seus pés para escapar. Enquanto tenta fugir, In Hyun-jin grita, questionando se Ji-han acredita que pode escapar. O mestre dos fantoches conjura vários tentáculos de metal líquido que se estendem em direção a Ji-han. Demonstrando agilidade, Ji-han utiliza suas chamas explosivas para interceptar os tentáculos, ao mesmo tempo em que fecha o buraco. No entanto, os tentáculos persistem e quebram o teto em perseguição. Diante dessa situação, Ji-han decide apelar para a habilidade Rasenhameha. Junto com o gnomo, ele cria um labirinto subterrâneo na tentativa de despistar o inimigo. No entanto, um estrondo indica que In Hyun-jin ainda está em sua cola. Ji-han percebe que cavou pelo menos 100 metros, mas a habilidade do inimigo tem um alcance impressionante. Sobre as golems de metal líquido, Ji-han conclui que a única maneira de derrotá-las é derrotar o controlador. Portanto, ele precisa lidar com elas enquanto enfrenta Hyun-jin. Gnomo pergunta se Ji-han vai revidar. Ji-han diz que sim. Gnomo percebe que o inimigo é bem forte e pergunta se Ji-han ficará bem, e Ji-han diz que sim, ele está de boa. Na superfície, voando e com seu exército de golems gostosas de metal no chão, Hyun-jin insulta Ji-han, chamando-o de fraco e expressando seu ódio pelos invocadores. Movendo os braços e utilizando sua magia para manipular as golems, as pernas das golems de metal se transformam em poderosas brocas giratórias que começam a perfurar o solo. Hyun-jin vê um monte de terra se levantar, dando origem a um grande golem de terra. O golem de terra começa a lançar pedras nas golems gostosas e também entra em combate corpo a corpo. Hyun-jin observa que Ji-han está usando uma magia primitiva de criação de golems, e ele reconhece que o jovem tem mais talento do que imaginava. Logo, mais golems de terra começam a se levantar, totalizando agora 10 deles. A situação da batalha torna-se mais complexa. Hyun-jin, apesar de inicialmente parecer impressionado com os golems de terra de Ji-han, começa a gargalhar, menosprezando os esforços do jovem mago. Ele zomba de Ji-han, afirmando que apenas 10 golems primitivos são insignificantes e questiona o que ele poderá fazer com tão poucos. Demonstrando sua superioridade, Hyun-jin revela que possui 365 fantoches das trevas, referindo-se às suas golems gostosas de metal. Enquanto os golems de terra tentam atacar Hyun-jin, ele intercepta suas investidas e retalha todos eles com um chicote feito de metal líquido. Voando pelo ar, ele menospreza Ji-han,
comparando-o com uma maldita toupeira que se esconde debaixo da terra e conjura golems fracos. Hyung-jin menciona que deveria ter eliminado Ji-han quando teve a chance. Os golems de terra de Ji-han, por serem criaturas não vivas, mostram uma capacidade de regeneração que surpreende e irrita Hyung-jin. Demonstrando sua frustração, ele ataca novamente com seu chicote de metal, mas os golems continuam se regenerando persistentemente. Hyung-jin, enfurecido, libera uma quantidade gigantesca de energia, absorvendo todo o metal líquido usado na criação de suas golems gostosas. Ele reúne esse metal, formando uma esfera gigantesca, e dispara pequenos projéteis extremamente poderosos e destrutivos contra os golems de terra. Em seguida, lança novamente o metal no solo, recriando suas golems gostosas. Ji-han, que observa a luta de longe, percebe que a habilidade principal de Hyung-jin está centrada em controlar e moldar essa grande esfera de metal. Ele conclui que Hyung-jin não tem um nível elevado de percepção, pois o mago estava testando seu oponente com os golems de terra e Hyung-jin ficou puto e irritado o suficiente para usar um ataque letal. Ji-han, ciente da força de seu oponente, enfatiza que mesmo assim, Hyung-jin não se compara à sua mestra. Determinado a mostrar que não está apenas evitando o confronto, Ji-han acessa sua janela de status. Todos os pontos acumulados são direcionados para a inteligência. Ao ultrapassar os 200 pontos em inteligência, Ji-han sente uma torrente de poder de mana fluindo por todo o seu ser. Seus pontos em mana desbloqueiam novas habilidades passivas, aprimorando seu controle sobre a mana, ampliando seu poder destrutivo e reduzindo significativamente o consumo de mana para suas habilidades. Essa inesperada evolução enche Ji-han de confiança, agora mais certo de sua vitória. Ji-han libera suas flechas de mana, enquanto simultaneamente ergue seu escudo mágico e ativa a habilidade de voar. Como um bombardeiro aéreo, ele mira Hyung-jin, desencadeando uma explosão de energia. Quando a fumaça se dissipa, Hyung-jin se revela ileso, protegido por um escudo em formato de guarda-chuva que bloqueou o ataque das flechas de mana. Inicialmente, Ji-han fica impressionado com a rápida reação do oponente, mas logo testemunha estalos que ecoam pelo campo de batalha, indicando que o metal usado para se defender está se quebrando e despedaçando diante do poderoso ataque de Ji-han. Um sorriso de superioridade desaparece do rosto de Hyung-jin à medida que sua defesa se desfaz. Com seu aumento significativo em inteligência, Ji-han percebe que seu poder destrutivo atingiu um novo patamar. Hyung-jin desfaz suas golems gostosas, absorvendo novamente o metal líquido. Ao juntar todo o metal, lança tentáculos em direção a Ji-han para um ataque, reservando metade do metal, absorvido para uma possível defesa. Ji-han, confiante, conjura flechas de mana para interceptar o ataque do inimigo, enquanto direciona seu próprio ataque diretamente a Hyung-jin. Na dinâmica da batalha, ele percebe que a vitória está ao seu alcance, pois, agora, o que importa é a quantidade de mana disponível. E Ji-han possui uma reserva considerável, que permanece inalterada. Ji-han, decidido a tirar vantagem de sua reserva inesgotável de mana, lança uma rajada poderosa de flechas em direção a Hyung-jin, forçando-o a adotar uma postura defensiva. Hyung-jin, por sua vez, modela o metal líquido em uma forma perfurante e investe contra Ji-han em um ataque frontal. Entretanto, Ji-han, voando para escapar do ataque iminente, revela que chegou o momento da próxima fase de seu plano. O inimigo percebeu que, agora, a vantagem está nas mãos de Ji-han, que possui uma estratégia para manter a distância e controlar o ritmo da batalha. Então, Hyung-jin tenta desfazer essa distância. Ji-han, sorrindo confiantemente, afirma que já tem algo preparado. Virando-se no ar, Ji-han conjura seu poderoso Rasengan, lançando uma gigantesca esfera de mana em direção a Hyung-jin. A explosão subsequente lança Ji-han para trás, com a força do vento gerado pelo ataque. Contudo, lanças moldadas de metal líquido atingem o escudo de mana de Ji-han, indicando que Hyung-jin conseguiu escapar do poderoso ataque. Sorrindo, Ji-han revela que tudo está indo conforme o esperado, uma declaração que desequilibra seu adversário. Hyung-jin, intrigado, pergunta sobre o que ele estava esperando. Ji-han, confiante, responde que sabe que a reserva de mana de Hyung-jin está se esgotando.
Ji-han compreende que sua habilidade única de regeneração rápida de mana é uma vantagem significativa em batalhas prolongadas, permitindo-lhe desgastar seus oponentes ao longo do tempo. Ele recorda as palavras de sua mestra sobre a raridade dessa capacidade entre os magos. Hyunjin, furioso, insulta Ji-han chamando-o de verme. Em resposta, Ji-han adverte que ele deve escolher suas palavras com cuidado, pois o verme pode ser a causa de sua derrota. Ji-han, confiante em seu plano, lança uma nova rajada de flechas de mana. Hyunjin, determinado a não ser superado, molda mais uma vez o metal em uma lança perfurante. No entanto, ele subestima a astúcia de Ji-han, pois as flechas do mago também atacam pela retaguarda. Uma nova explosão irrompe, resultado do choque entre as habilidades rivais, deixando claro que a batalha está longe de seu fim. Apesar do sorriso de Ji-han, sangue escorria de sua boca, que indicava que a batalha não tinha sido fácil para ele. Um ataque surpresa de Hyunjin havia superado sua defesa, atingindo sua barriga. Hyunjin, psicopaticamente de pé diante de seu adversário ferido, mantinha um olhar desafiador. No entanto, Ji-han não demonstrava fraqueza. Ele insistia que tudo estava de acordo com seu cálculo, afirmando que agora tinha Hyunjin exatamente onde queria. Em meio à situação tensa, Ji-han não hesitava em xingar seu oponente, chamando-o de merda. Hyunjin, perplexo, não conseguia compreender a afirmação de Ji-han. O ataque que rouba mana com uma incrível velocidade de rotação havia atingido em cheio, e agora Ji-han afirmava que ele estava encurralado. Recuperando-se do dano em sua barriga, Ji-han limpou o sangue de seu rosto e sorriu confiante. Em resposta à confusão de Hyunjin, Ji-han explicou que já havia sido atingido 2 vezes por habilidades inesperadas, questionando se ele achava que não estaria preparado para tais surpresas. Então, levantou o braço, com a palma aberta em direção a Hyunjin, desafiando-o a bloquear sua técnica suprema. No entanto, em vez de desencadear uma habilidade poderosa, Ji-han começou a realizar uma dança ridícula, deixando Hyunjin confuso e, ao mesmo tempo, furioso. Parecia que Ji-han estava zombando de seu oponente. Com seu estranho movimento, Ji-han havia lançado uma espécie de magia de paralisia que prendeu Hyunjin no lugar. Voando em direção ao inimigo indefeso, Ji-han utilizou sua rajada de flechas de mana para desferir o golpe final. Dessa vez, Hyunjin não conseguiu evitar o ataque e caiu desacordado. Antes de perder a consciência, um breve lampejo do passado passou pela mente de Hyunjin, recordando um tempo em que era elogiado como um gênio quando ainda era criança. No entanto, tudo se apagou. Ji-han, utilizando telecinese, retirou o metal líquido de seu corpo, resultado do ataque anterior do inimigo. Em seguida, segurou o corpo de Hyunjin para impedir que caísse no chão. Ao verificar com o observador, confirmou que o homem não estava morto, apenas desacordado. Satisfeito por não ter que recorrer à morte, Ji-han refletiu sobre a batalha árdua que acabara de enfrentar. Ji-han reflete sobre a oportunidade perdida de obter informações de Hyunjin para descobrir onde a representante está. No entanto, ele rapidamente se volta para Gnomo, em busca de ajuda para localizar a representante. Gnomo pode detectar a vida. O chão é de terra. O prédio foi construído sobre a terra. Assim ela pode detectar a vida presente dentro do prédio. Então Gnomo indica a direção para Ji-han. Voando em direção ao prédio indicado, Ji-han quebra o vidro para entrar. Ao adentrar o local, percebe não apenas a representante, mas várias outras pessoas que foram sequestradas. Uma onda de raiva toma conta dele, questionando o que teria acontecido com essas pessoas após o sequestro. As palavras de Sun-il sobre como as pessoas são usadas como recursos no abismo ecoam em sua mente. Ji-han, com os dentes cerrados de fúria, olha para Hyunjin, o homem que derrotara momentos antes. A ideia de eliminar esse tipo de pessoa toma forma em sua mente, ponderando se o mundo não seria um lugar melhor sem indivíduos tão desprezíveis. A questão de decidir se deveria ou não tirar a vida de Hyunjin o atormenta, mas a raiva e a determinação de impedir que esse lixo continue poluindo o mundo ganham força em seus pensamentos. Com a mão prestes a atingir Hyunjin, Ji-han é interrompido por gritos, vindos de algumas pessoas se aproximando. Ao olhar na direção dos sons, ele percebe que Sun-il está entre elas,
clamando para que Ji-han pare, perguntando o que ele estava prestes a fazer. Ji-han coça a cabeça, tentando demonstrar surpresa e descontração. Sunil, visivelmente bravo, avança em direção a Ji-han. Contudo, uma mão repousa sobre os ombros de Sunil, acalmando-o. Essa mão pertence a Sae-young, que estava acompanhando Sunil. Sorrindo enquanto acena para Ji-han, ela pede para que Sunil se acalme. A surpresa de Ji-han se amplia ao perceber que não apenas Sae-young está presente, mas também o professor de matemática. A revelação de que até seu professor tem relações com o abismo e o clã Chunbu deixa Ji-han intrigado e surpreso. Sae-young comenta que faz um bom tempo desde a última vez que viu Ji-han e pergunta como ele tem passado. Ji-han, por sua vez, indaga sobre o motivo da presença deles ali. Sae-young explica que Sunil estava bastante preocupado e a trouxe para garantir que teriam forças suficientes para enfrentar qualquer desafio. Agradecendo pela consideração, Ji-han se curva em sinal de respeito. Sae-young se despede e se afasta. Agora a sós com Sunil, Ji-han pede desculpas pelo ocorrido. No entanto, Sunil, visivelmente irritado, questiona se Ji-han compreende o tamanho de seu erro. Ele afirma que se Ji-han não percebe, isso o torna um lixo sem valor. Sunil destaca o quanto se preocupou e como as coisas têm sido complicadas em relação ao grande labirinto. Ji-han só agiu daquela forma para salvar a representante. Contudo, ele percebe que suas palavras não são suficientes para acalmar Sunil, que está visivelmente magoado com a atitude impensada de Ji-han. Sunil faz uma pergunta séria a Ji-han, indagando se ele pretende continuar se envolvendo nas questões do abismo. Ji-han responde que isso dependerá da situação. Sunil, curioso, questiona o motivo dessa postura. Ji-han, por sua vez, argumenta que quando amigos e familiares estão em perigo, ele não tem outra opção a não ser intervir. Há um momento de tensão entre os dois, mas Sunil acaba cedendo, reconhecendo que parece não poder fazer muito nessa situação. Ele toca o ombro de Ji-han e afirma que lidarão com a situação atual primeiro, mas depois será necessário ter uma conversa séria sobre o envolvimento de Ji-han com o abismo. Ji-han concorda com a decisão. Com isso, todas as pessoas que foram sequestradas, incluindo a representante Yu-jin, são salvas. Ji-han explica a situação para Yu-jin, que não se lembrava do que aconteceu. Para garantir a segurança dela, decidem que ficará sob a proteção dos Chunbu Moon na casa de Sunil. Quanto aos pais de Yu-jin, eles utilizam a hipnose para persuadi-los e também conjuram uma magia de proteção básica, funcionando como um sistema de alarme em caso de possíveis ataques. Após o término daquele dia intenso, Ji-han e Sunil se reúnem para abordar o assunto crucial mencionado por Sunil. Sunil expressa relutância em chegar a esse ponto, mas Ji-han o tranquiliza, pedindo para ele não se preocupar. Sunil destaca que o mundo em que estão envolvidos não é um conto de fadas repleto de sonhos e esperanças. E Ji-han concorda com essa realidade. Sunil ressalta que, agora que Ji-han está tão envolvido, não há mais recuo possível, e nada do que ele disser fará Ji-han mudar de ideia. Conhecendo a propensão de Ji-han a passar longas horas em suas dungeons, Sunil comenta que isso por si só não é tão problemático. No entanto, ele lembra a Ji-han que as coisas nem sempre acontecem como o esperado. Ji-han questiona se Sunil está preocupado com a possibilidade de emboscadas. Em resposta, Ji-han revela seu plano de comprar muitos livros mágicos e itens, além de colocar magias de proteção em sua casa, transformando-a em uma verdadeira fortaleza. Ele destaca que sua mestra sempre enfatiza a importância de os magos estarem bem preparados. Sunil reforça que, embora a ideia de Ji-han sobre fortificar sua casa seja boa, ainda não é um plano perfeito. Ele então surpreende Ji-han, propondo que ele se junte ao clã Chunbu. Ji-han, incrédulo, pergunta se isso é realmente possível. Sunil confirma, explicando que, embora a família seja centrada em relações de sangue, eles aceitam pessoas de fora. Ele detalha que a família Shin é a principal, enquanto existem outras 3 linhagens, Pung, Wu e Wun. Sunil pergunta se Ji-han conhece a história dos deuses do vento, chuva e nuvem, e Ji-han confirma que sim. Ele explica que essas são as linhagens sanguíneas, abençoadas com habilidades naturais para controlar o vento, a chuva e as nuvens.
Ji-han comenta que é interessante. E Sunil acrescenta que não tanto quanto a habilidade do jogador Ji-han. Continua dizendo que, mesmo com essas habilidades naturais, eles não seriam tão fortes, razão pela qual aceitam pessoas de fora para fortalecer o clã. Sunil explica que está pedindo a Ji-han para se juntar ao clã, não apenas por trabalhos familiares, mas também para oferecer proteção. Ji-han, questionando a preocupação de Sunil, ouve dele sobre a dificuldade de encarar a mãe de Ji-han e dizer que seu filho morreu em algum lugar qualquer e distante. Ji-han, decidido a entrar para o clã, pergunta a Sunil sobre o processo. Sunil, apresentando um contrato sobre a mesa e uma caneta, sugere que basta assinar. Ji-han, curioso se sempre é assim para entrar no clã, e Sunil questiona o motivo da pergunta. Ji-han comenta sobre as cerimônias grandiosas que costumam acontecer em filmes e ficção. Sunil, pragmático, questiona a necessidade disso perguntando a Ji-han em que século estão vivendo. Sunil esclarece que Ji-han não estará vinculado perpetuamente ao clã. Ele pode quebrar o contrato e desistir a qualquer momento, sem culpa. Ji-han compara a situação a um trabalho comum em uma empresa, e Sunil concorda, explicando que Ji-han não pertence à linhagem sanguínea da família. Ele menciona outra maneira de se unir ao clã: o casamento. Ji-han pergunta como isso funcionaria, e Sunil explica que ele teria que se casar com alguém das famílias Shin, Pung e Won. No caso de Ji-han, provavelmente seria Se-young. Mesmo através do casamento, a confiança plena não é garantida, e alguns juramentos seriam necessários. Ji-han, preocupado, pergunta se esses juramentos seriam mágicos, e Sunil confirma, provocando expressões de medo por parte de Ji-han. Sunil assegura que, por hora, o contrato é suficiente. O contrato inclui uma jornada de trabalho de 8 horas, 5 dias por semana, exceto para estudantes, que teriam apenas 3 horas após a escola. Ji-han pergunta sobre o salário, e Sunil confirma que há um, embora não seja algo significativo para Ji-han. Outro ponto é que qualquer item que Ji-han obtiver minerando terá prioridade para ser vendido ao clã, mas ele será recompensado por isso. Ji-han concorda e assina o contrato. Uma janela de diálogo do sistema aparece, perguntando se ele gostaria de se juntar ao clã Chunbu-moon. Ji-han menciona isso a Sunil, que explica que o contrato possui magia, e a habilidade de Ji-han provavelmente reagiu a essa magia. Ji-han aceita, oficializando sua entrada no clã. Sunil declara que ele agora é oficialmente parte do clã. Ji-han, esperando algum tipo de buff por se juntar ao clã, menciona que em alguns jogos, pertencer a uma guilda oferece vantagens, mas nada aconteceu. Sunil anuncia que agora é hora das apresentações. Ji-han precisa familiarizar-se com os territórios, bem como com os membros da família, tudo além da barreira ilusória onde fizeram o contrato. Ao abrir sua janela de status, Ji-han questiona por que sua posição no clã é lacaio do Chunbu-moon. Sunil pede para ele ficar quieto e prestar atenção. Sunil, então, mergulha na filosofia do clã, destacando sua missão de proteger o povo da Coreia. Ele revela que são uma organização secreta que trabalha nos bastidores há várias gerações para proteger as pessoas. Sunil discute os conflitos internos e externos, bem como a divisão que levou à formação dos Dan Uimoon, mais poderosos que a família principal, com razões específicas. A principal delas é que seguiram caminhos inumanos. Intrigado, Ji-han pergunta sobre o que seria esse caminho inumano. Sunil esclarece que envolve a prática de atos imorais. Ele destaca o poder dos Dan Uimoon, que cometem crimes terríveis para alcançar seus objetivos. Ji-han, incrédulo, pergunta se isso é realmente possível, se eles podem fazer qualquer coisa. Sunil confirma que sim, eles têm essa capacidade e podem agir conforme desejarem. Ele ressalta que, embora os métodos dos Dan Uimoon sejam diferentes, seus objetivos permanecem os mesmos dos Chunbu-moon: proteger o povo da Coreia. Sunil explica que essa filosofia surgiu durante a Segunda Guerra Mundial e o período colonial japonês. Após esse período, ramos da família se dividiram para formar os Dan Uimoon, eventualmente buscando uma posição no 9º portão. Ao adquirir tal poder, uma das primeiras ações foi assumir o controle do sistema de energia japonês do abismo, usando-o para coletar recursos. Durante a ocupação da Coreia,
as tropas japonesas do abismo se envolveram. Por isso, atualmente não existem de grandes organizações do abismo no Japão. Os Danuimun mantêm o abismo japonês sob controle periodicamente. Sunil conclui afirmando que, apesar das diferenças na execução, os objetivos dos Danuimun e dos Chumbumun são os mesmos. Ji-han, curioso, pergunta por que os Danuimun nunca tentaram atacar o clã Chumbu. Sunil explica que não podem fazer isso porque a família principal, o clã Chumbu, detém a linhagem sanguínea principal. A espada de Dan só pode ser herdada pela família principal. Aqueles sem a linhagem Chumbu-mun não têm acesso a ela. Ji-han, absorvendo essas informações, expressa sua curiosidade sobre a espada de Dan. Sunil suspira, indicando que isso deveria ser conhecido por qualquer pessoa no abismo. Finalmente, ele revela que a espada de Dan representa a primeira lâmina que seus ancestrais trouxeram para a Terra, conhecida como a espada do rei Dangun. Ji-han, intrigado, pergunta se a espada é passada de geração em sua família, e Sunil confirma. Ele destaca que, embora a espada seja conveniente, ela possui muitas restrições, o que a torna difícil de ser utilizada. Retornando à explicação sobre o clã e seu trabalho, Sun-il menciona as diversas atividades realizadas pela família para proteger as pessoas. A principal delas é a limpeza periódica dos lunáticos do abismo. Ji-han compara isso a pegar os vilões em filmes, e Sun-il concorda, acrescentando que esses malfeitores do abismo são diferentes dos filmes, muitos sendo assassinos psicóticos. Intrigado, Ji-han pergunta sobre o significado exato dessa limpeza, e Sun-il responde que se resume a matá-los. Ele explica que infelizmente não tem escolha, já que esses vilões não podem ser julgados e punidos pelo sistema judicial normal. Como a polícia conseguiria capturar alguém com conhecimentos mínimos sobre magia, especialmente aqueles que podem se esconder dentro de uma barreira ilusória? Ele observa que o clã age como defensor da ordem pública. Curioso sobre o clã Danui, Ji-han indaga sobre suas atividades. Sunil explica que ambos os clãs realizam basicamente o mesmo trabalho, mas o Danui não consegue cobrir toda a área da Coreia. A limpeza dos lunáticos do abismo é comparada a exterminar insetos. Você se livra deles com frequência, mas eles sempre voltam. Uma tarefa constante, mas com muitas questões políticas envolvidas. A complexidade aumenta com a necessidade de fazer alianças, dada a variedade de benefícios e interesses em jogo. Ji-han questiona a duração dessas aulas. Sun-il estima cerca de 1 mês, focando-se inicialmente na deficiência de conhecimento básico de Ji-han sobre o abismo. Após as aulas teóricas, seguirá o treinamento prático de espadas e combate corpo a corpo com Sai-young. Essa perspectiva de treinamento deixa Ji-han aterrorizado, especialmente com a ênfase de Sun-il de que um mago com um corpo fraco poderia ser morto com um único golpe. Sun-il toca o ombro de Ji-han e o encoraja a se esforçar. Após as aulas, ainda na casa de Sun-il, Ji-han encontra Yu-jin, que revela sua surpresa ao descobrir que até Sun-il faz parte do abismo. Ji-han compartilha a mesma surpresa, nunca imaginando que seu melhor amigo escondia tal segredo. Perguntando se ela está confortável ali, Yu-jin responde afirmativamente e menciona que também esteve estudando. Sentada na cama, abraçando os joelhos, ela se questiona sobre o propósito de estar ali. Ji-han a lembra da importância de estudar para entrar em uma boa faculdade. Yu-jin, entretanto, expressa descrença, questionando a utilidade de uma faculdade. Ji-han argumenta que, a menos que ela queira uma vida de derramamento de sangue, é melhor seguir para a faculdade. Ela pondera sobre essa perspectiva, admitindo que talvez ele esteja certo. Ji-han pergunta por que as pessoas gostam de jogos. Yu-jin simplesmente responde que é porque são divertidos. Ji-han concorda, mencionando que os jogos oferecem uma experiência que a vida real não proporciona. Um mundo quase ilimitado onde se pode lutar e criar coisas. Ele compara o abismo a isso inicialmente, explicando que pessoas novas são atraídas por essa sensação, assim como Yu-jin. No entanto, ele alerta que, assim como um jogo, o abismo pode não ser sempre divertido a longo prazo. Yu-jin comenta que Ji-han está sendo realista, compreendendo o ponto dele. Ji-han se levanta para deixar Yu-jin sozinha e a incentiva a se esforçar e tentar não se envolver.
Curiosa, Yujin pergunta sobre Ji-han. Ele aponta para a cabeça, sorrindo, e diz que ele não tem mais conserto, pois sua cabeça já está quebrada. Em outra cena, Sae-young ri e debocha de Ji-han, dizendo que ele não mudou nada. Mesmo assim, ela estende a mão para dar as boas-vindas à família, chamando-o de Han Ji-han, o lacaio. Ji-han pede para ela parar de dizer isso, mas ela insiste que ouviu falar sobre isso. Sae-young comenta que também ouviu dizer que Ji-han está quebrado e sem conserto. Ele questiona como ela soube disso, e ela responde que tem um sistema de vigilância. Ji-han reclama, afirmando que isso é uma invasão de privacidade. Sae-young dá um pequeno tapa com os dedos na testa de Ji-han e diz que o abismo não se importa com a privacidade. Sae-young comenta que Ji-han acha que está quebrado por causa da mente do jogador. Ji-han explica que, quando encontrou Yujin no labirinto, ela estava em choque, muito diferente dele, e ele acredita que as pessoas normais não deveriam reagir assim. Sae-young concorda que pessoas normais não conseguiriam ficar calmas nessa situação, mas chamar isso de estar quebrado é um exagero. Ela afirma que ser capaz de manter a calma e ser racional em tal situação não significa estar quebrado. Pelo contrário, significa ser forte. Segundo Sae-young, a capacidade de resistir ao medo devido a essa força mental é uma prova de que ele é forte. Ji-han argumenta que sua força mental não se deve a diversas experiências vividas e superadas, mas sim à sua habilidade de jogador. Sae-young sugere que a melhor maneira de lidar com uma mente cheia é lutar. Ela pede para ele sacar sua espada, e mesmo relutante, Ji-han abre o inventário e saca uma espada. Ao ver a arma de Sae-young, Ji-han acha um pouco injusto, pois ela possui uma espada muito maior. Sae-young rebate, questionando se ele acha que um oponente vai trocar de arma no meio da batalha, apenas para ser justo. Ela argumenta que Ji-han pode ter adquirido suas habilidades de combate com livros de habilidades. Mas isso não é suficiente. O que ele precisa é de batalhas reais para ganhar experiência. Experiência que ficará gravada em seu corpo. Sae-young inicia o combate, desferindo o primeiro golpe com a espada, cortando o vento a uma velocidade incrível. Mas Ji-han consegue se defender. Sae-young elogia sua defesa, considerando-a nada mal. Sae-young continua desferindo golpes consecutivos, enquanto Ji-han se esforça para acompanhar seu ritmo. Ela questiona se isso é o máximo que ele consegue, e ele responde afirmativamente. Ao perguntar se ele poderia ficar 2 vezes mais rápido usando sua energia de Ki, Ji-han confirma. Sae-young sugere que ele precisa treinar mais seu próprio corpo antes de utilizar o Ki, e reinicia o ataque com a espada, dando continuidade ao treinamento. Em outra cena durante a noite, em um prédio, um homem observa a cidade através de uma grande janela de vidro. Seu rosto é revelado como o presidente da companhia, usando uma máscara. Ele comenta sobre a tolice dos seres humanos. Outro homem deitado no sofá, comendo batatinhas, pergunta se apenas os humanos são tolos, afirmando que a maioria das criaturas racionais são assim, e sugere que o presidente também é um tolo. O presidente afirma que gosta de pensar que é muito mais sábio que os humanos. O homem no sofá, vestido de maneira informal com bermuda, camiseta e chinelo, responde que não tem certeza sobre a afirmação do presidente. Ele menciona que, se o presidente fosse tão esperto quanto diz, deveria tê-lo impedido de vir ali, relembrando que o avisou. Ele ameaça rasgá-lo em pedaços com as próprias mãos se o presidente tocar naquela pessoa. Uma aura ameaçadora emana do rapaz enquanto ele está sentado no sofá. O presidente, tremendo de medo, pede para ele se acalmar, chamando-o de Rei do Harém. Ele assegura que não encostou um dedo nele, conforme prometido. O Rei do Harém questiona se o presidente está tentando enganá-lo. Ainda com medo, o presidente pergunta se o Rei do Harém esperava que ele ficasse parado enquanto aquela pessoa o atacava primeiro, e destaca que a companhia não fez nada com ele. O presidente argumenta que o garoto os atacou 2 vezes, e deixá-lo viver já deveria ser suficiente, perguntando ao Rei do Harém se ele não concorda. O Rei do Harém responde que não há muito o que fazer se ele atacou primeiro, mas destaca para o presidente garantir que o garoto permaneça vivo. Assim não será necessário o envolvimento dele. O presidente comenta que será difícil, especialmente se o garoto continuar se intrometendo nos assuntos e os atacando. O Rei do Harém aconselha que, caso isso aconteça, o presidente deve imobilizá-lo, prender, amarrar, qualquer coisa, apenas assegurando que ele não morra.
Em seguida, o rei do harém se retira. O presidente, ainda observando a cidade através do vidro, toca-o e diz que precisa se fortalecer, tornar-se mais poderoso do que tolos como ele, buscando se tornar um ser transcendental. Se inscrevam, comentem e deixem seu like. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Este foi o último vídeo da segunda temporada. Nos vemos na terceira temporada em breve.